O conceito de roteiro é basicamente um guia de viagem, né? Se a gente pensar, ou pode comparar também com uma receita, porque muitos autores eles consideram como uma receita porque a receita, assim como o roteiro, ela não é o objetivo principal do texto, né? A receita de bolo serve para tu fazer um bolo, né? O roteiro de um filme serve para tu fazer um filme. Então, a primeira coisa que tu tem que pensar quando tu vai fazer um roteiro é que tu não está escrevendo um texto para o fim de ser um texto, né? Ele vai ser um texto que vai servir para fazer um outro produto. Falando um pouco da estrutura do roteiro, ela é muito parecida com de outras obras narrativas, né? O básico da estrutura do roteiro é o que Aristóteles já viu lá na antiguidade, que é aquela estrutura em 3 atos. Tu pode fazer um roteiro com quantos atos quiser, mas a estrutura básica dele é com 3 atos, que vai ser primeiro a apresentação, depois o desenvolvimento e depois o desfecho da história. Outros, outros autores também fizeram uma tipificação da, da, da estrutura do roteiro, como Campbell, que fez a Jornada do Herói e tal, que o Campbell ele dividiu de uma forma semelhante ao do Aristóteles, só que ele criou mais passos dentro dessa estrutura de 3 atos. E depois o que a pessoa que está escrevendo o roteiro ela tem que prestar atenção é de escrever sempre pensando em imagens, tá? Tu não vai escrever um roteiro com as firulas que tu faria num texto literário. Tu vai ser bem objetivo. O personagem entra na sala e fala. Muitas vezes as pessoas começam a usar sinônimos, né? Ele entra e comenta, ele entra e exclama. Esse tipo de palavra, exclama, comenta, ela abre muita possibilidade de interpretação. E sempre descrever ações visíveis, o que ele faz e não o que ele não faz. Né? Tu pensa uma coisa meio óbvia, né? Descrever o que o personagem faz, mas muitas pessoas elas se perdem um pouquinho e escrevem o personagem entra na sala e não faz nada. O não fazer nada da gente, quando a gente está em casa, né? Alguém te liga e diz, o que tá fazendo? Não estou fazendo nada. Mas tu tá fazendo alguma coisa, tu tá assistindo uma televisão, tu tá ouvindo rádio, tu tá mexendo no teu celular, alguma coisa tu tá fazendo. Então o fazer nada é uma coisa que também abre muitas possibilidades de interpretação e tu pode perder a cena que tu gostaria de fazer, né? Que tu pensou no roteiro, por não saber te explicar de como ela deve ser dirigida na hora da ação, né? Sobre os personagens, então, do roteiro, existem basicamente dois tipos de personagem que a gente observa já na literatura, não é uma coisa nova, né? O cinema só se apropriou. O cinema se apropriou de muito da teoria literária por ser uma arte muito antiga, entendeu? Então, quando ele surgiu ali em 1895, né? Ele teve um período de coisas ah, bem autodidáticas, né? Tipo, as pessoas começaram a fazer cinema por fazer, começaram a descobrir as coisas ali. E a teoria literária, em algum momento ali, ela foi descoberta, né, pelo pessoal que fazia cinema e foi aplicada às histórias do cinema. Então, a questão dos personagens, ela vem muito da teoria literária, onde a gente tem basicamente, claro, pode ter outros autores que trabalham com uma diferenciação maior, mas geralmente eu falo em dois tipos de personagem, o personagem plano e o personagem redondo. O personagem plano vai ser aquele que vai manter sua conduta, sua forma de agir do início até o final da história, ele não tem variações. Então é um personagem que vai ser muito semelhante aos super-heróis. O cara vai ser bom do início ao final, ou os vilões, ele vai ser mal do início ao final. Só que na vida, as pessoas não são boas e más o tempo todo, né? Tipo, tu vai ter atitudes que tu vai pensar assim, eu poderia ter feito melhor. Ou tu vai ter atitudes de, eu fui bonzinho demais, deveria ser mais rígido e tal. E, e isso é o que dá uma crescente pro personagem, né? No momento que tu mostra que o personagem ele é imperfeito, como as pessoas normalmente são, né? E isso vai refletir numa emergência muito grande no cinema dos anti-heróis, né? Que é aquele herói tipo Deadpool, que é o mais clássico, né? Se falar em anti-herói, alguém vai citar o Deadpool, que é um personagem que ele vai fazer as suas ações boas, ele vai salvar algumas pessoas e tal, mas ele tem uma vida totalmente errada, né? E no momento que tu mostra que o teu personagem tem certos defeitos, tu consegue te identificar, o teu público consegue se identificar com ele, ou, ou com a pessoa mesmo, ou com alguém que conhece.
esse é o maior, acho que é o maior centro de interesse na questão do personagem, né? Porque sem a identificação, as pessoas não vão até o final do filme, né? Muitas vezes a história é boa, mas tem alguma coisa errada naquele personagem, eu não consigo entender o que que é, né? Muitas vezes é isso, né? Tipo, o cara é muito perfeito, o cara é muito errado e quando a gente imita a vida, né? Que o cinema ele pode ser uma, não digo uma representação direta, mas uma interpretação de determinados momentos da vida, né? A gente leva isso para o nosso espectador e ele se identifica e a forma dele dizer que se identificou é olhar o filme até o final, né? O enredo, ele basicamente ele tem que ser desenvolvido, como eu falei, em 3 atos, né? Então a gente tem que ter bem claro o começo, meio e fim da nossa história, né? Principalmente o fim, assim, quando a gente vai... se tu comparar, por exemplo, com os exemplos que eu citei antes, né, da receita de bolo, do roteiro de viagem e tal, a primeira coisa que tu pensa quando tu vai pegar uma dessas formas de texto é o roteiro de viagem, por exemplo, onde tu quer chegar. A receita de bolo, qual bolo tu quer comer. Então assim a gente tem que pensar o nosso roteiro de filme também. A gente pensa onde é que as ações que eu vou desenvolver no meu filme vão levar esse personagem. Então, muitas vezes tu pensando o final antes do início do filme, tu tem um aproveitamento muito maior, né, da tua história. E o principal de tu fazer num roteiro de filme, como qualquer história narrativa, é tu pensar de uma maneira mais, que eu falo frequentemente, tu pensa mais como um artesão e menos como um artista, né? O artesão vai ser aquele cara que vai fazer um artesanato, né? Como a gente vê, né? As pessoas muitas vezes autodidatas ou a pessoa que não estudou numa escola formal de artes, né? Pomposa lá e tal coisa. Só que essa pessoa ela vai fazer aquele artesanato dela utilizando técnicas, né? Ela conheceu as técnicas, ela aprendeu, ela é autodidata das técnicas e ela vai saber para que vai servir cada ação que ela vai fazer dentro da obra, muitas vezes sem se preocupar com o caráter artístico daquilo. Ela faz um artesanato para vender, para comercializar. Já o artista não, ele tem o conceito geral de arte, né, que a inspiração é o que manda, mas muitas vezes a gente vai ver ali, se tu pegar a história dos principais diretores que estão com uma relevância boa hoje, tu vai ver que eles passaram boa parte da vida estudando para chegar em determinado momento e fazer sucesso, né? Então, a questão de ser um artesão e não um artista, eu falo no sentido de pensar cada sequência do roteiro com um objetivo, entendeu? Né? Porque o Hitchcock já dizia, né? Faça o seu espectador sofrer do início ao final do filme. Então, ele tem que ficar ansioso para ver o que vai acontecer. Ele tem que se importar com algum personagem. Ele tem que se identificar com algum personagem. A diferença de um roteiro de curta-metragem e de longa-metragem é mais ou menos a velocidade que tu chega nos fatos, né? Tipo, um roteiro de longa-metragem que tu tem 90, 120 minutos, tu tem mais tempo para trabalhar a história, entendeu? Tipo, se pegar os manuais de roteiro lá, que é uma coisa que eu acho que é bastante útil para quem está começando, né? Antes de tu começar a rejeitar aquelas ideias ali, tu tem que fazer algumas coisas para entender, para absorver todos os conceitos que os manuais de roteiro podem te dar. E se tu olhar no manual do roteiro do Sid Field, por exemplo, que ele ensina a fazer um roteiro de longa-metragem, ele vai te dividir todas as partes em páginas, né? Então, em 15 páginas, tu tem que aparecer o conflito. 15 páginas, num roteiro de longa-metragem, a gente tem mais ou menos 15 minutos. A média é mais ou menos 1 minuto por página de ação ali. Então, aos 30 minutos vai acontecer outra coisa e assim por diante. Só que no roteiro de curta-metragem, muitas vezes 15 minutos é o teu filme inteiro, às vezes até menos, né? Então tu tem que ser mais objetivo, chegar mais rápido. A estrutura em si é a mesma, né? Tu vai utilizar 3 atos, vai utilizar pontos de virada nos 2 roteiros, mas tu vai ter que ser bem mais objetivo num roteiro de curta-metragem, porque obviamente tu não tem tempo a perder. Sobre a adaptação, ela é uma coisa bem complicada de se trabalhar com uma adaptação, porque
O livro ele te dá muita possibilidade de interpretação, né? Você vai adaptar de uma obra literária. Muitas vezes tu não vai conseguir ter a mesma energia que tu tinha no livro, ou a mesma sensação que tu tinha no livro, porque tu vai ter que escolher muitas coisas. O que vai te dar uma ideia de tamanho de um livro, na maioria das vezes, é o número de páginas, né? Já no cinema é diferente, porque tu tem uma estrutura de espaço e tempo, né? Tu tem um tempo que vai decorrer e tu tem o gráfico de interesse, né? Durante aquele tempo, o teu gráfico sempre tem que estar lá em cima, né? No momento que o teu gráfico cair, tu vai perder espectadores, ou a pessoa vai se desinteressar do filme. No caso da adaptação, muitas vezes tu vai fazer uma adaptação literária para um filme, o cara que vai adaptar a obra, ele vai escolher determinados pontos que ele vai levar. Então não quer dizer que todos os personagens vão aparecer. Muitas vezes é só a história dos dois personagens principais do livro. Muitas coisas paralelas que vão acontecer, que o escritor ele criou com objetivos narrativos, às vezes até de distração, às vezes de explicar um determinado contexto, um cenário psicológico ali, isso muitas vezes vai sair fora. Então é complicado a adaptação literária, apesar de a gente ver no Oscar ali, a maioria dos filmes eles sempre são de alguma forma influenciados ou eles são adaptados de outras obras, tanto que existe o Oscar de roteiro adaptado e de roteiro original, né? Se a gente for ver essa diferenciação, eles sempre vão dividir opiniões. Pessoas vão achar lindo, maravilhoso o filme e outras pessoas vão achar muito ruim, porque depende muito de ti lendo a obra, entendeu? Das tuas percepções da obra. E às vezes a percepção do diretor e do roteirista que adaptaram uma obra literária é diferente dos leitores que assistiram, né? Se eu fosse dar dicas para escrever o roteiro, eu diria que na parte de estrutura, né, tentar ler, consumir tanto áudio, vídeo, o que for, toda forma de arte, quadros, fotografia, porque tudo isso vai fazer parte da tua história, né? Se tu pensar que pessoas escrevem músicas e fazem filmes inspirados em uma simples obra de arte, né? Um quadro que vira uma figura, tu pode fazer ter uma bagagem, né, através das coisas que já foram feitas e ser influenciado dessa maneira, né? Outras formas de inspiração é pessoas do nosso cotidiano, né? Todo mundo conhece alguém que é engraçado, alguém que é caricato, alguém que pode virar um personagem de um filme, ou a gente conhece uma história engraçada que aconteceu com a gente ou que alguém nos contou. Então tudo isso pode se tornar um filme, né? E daí pensar na forma de escrever o roteiro com imagens, né? Esquecer um pouco o que a gente aprende desde o início da escola, né? Que a gente é treinado desde o momento que a gente começa a escrever para escrever literatura. Para tu escrever um roteiro, tu obviamente tem que saber como funciona uma estrutura cinematográfica, né? Tu pode ter uma história e alguém pegar essa tua história e transformar num roteiro, ou uma outra coisa, né? O roteiro é um texto muito específico, né? Ele vai servir, como eu falei antes, para fazer um outro produto. Então, tu tem algumas coisas que tu tem que seguir, alguma forma de elaborar ele, principalmente se tu não for o diretor do filme. Se tu for o diretor do filme, é admissível que tu já coloque coisas que tu vai utilizar na hora de dirigir. Quando tu vai escrever um roteiro para outra pessoa dirigir, tu tem que ser muito objetivo, né? Tu tem que dizer exatamente as coisas que precisam referentes ao roteiro. Se for uma coisa mais de escolha de planos, uma coisa mais estética, é trabalho do diretor, né? Tipo, tu não pode escrever toda a forma que tu quer o teu filme, entregar para um diretor com já planos especificados, movimentos de câmera especificados, como ele tem que fazer as coisas, como tu quer a atuação dos atores, porque daí ele vai olhar para ti e dizer, olha, o teu filme está pronto aqui, por que tu mesmo não vai e dirige, né? Para que tu precisa de mim se está tudo assim, né? Então a gente tem que também respeitar a parcela de autoria dos outros profissionais, né?
o roteirista tem a sua parcela de autoria, uma parcela muito grande, né? O diretor também tem uma parcela grande de autoria e a gente não pode esquecer que o ator também tem a sua parcela de autoria, né? O ator ele tem que conseguir dar conta do personagem que o diretor vai fazer, entendeu? O diretor quer fazer, né?